tuas mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O Deus de toda glória vindo me Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata,
pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Feliz sábado, irmãos! Como é bom podermos nos encontrarmos neste dia, neste santo lugar, em adoração ao nosso Deus. Como é bom saber que o nosso Deus preservou você e a mim para poder nesse dia estarmos em adoração ao nosso Deus. Saudamos a todos os nossos amigos, aos nossos irmãos, com um feliz sábado na santa paz e na comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem orado? Tem buscado a Deus? A oração, ela nos mostra e nos faz estar em sintonia com o nosso Deus. Nosso Deus responderá de acordo com a sua bendita vontade. Nós vamos nos colocar em pé, onde você está aí neste momento, e vamos entoar o hino na oração Encontro Paz. E as obras que Ele
seu perdão, encontro paz. Falar com Deus realmente é um privilégio que nós temos, de poder abrir o nosso coração a Ele. Vamos dobrar os nossos joelhos e orar ao nosso Deus. Querido Jesus, Pai de amor, te agradecemos, Senhor, por estarmos neste santo sábado na Tua santa presença, onde aqui, Senhor, os Teus servos, cada um em seus lares, com os seus familiares, estão adorando a Ti, Senhor, fazendo do seu lar, Pai, a santa casa de adoração. Muito obrigada, Jesus, por nos proporcionar de estarmos mais um santo sábado na Tua presença, de nos prepararmos, Jesus, a cada dia para termos esse encontro contigo. Prepara as nossas vidas, os nossos corações, e que possamos a cada dia, Senhor, querer estudar, ó Pai, aperfeiçoar as nossas vidas, colocar em prática no nosso dia a dia para termos esse encontro contigo. Muito obrigado, Deus, pelo Teu imensurável amor, pela Tua dedicação, envolvendo, ó Pai, com os Seus braços a cada família que neste momento está em sintonia contigo. Obrigado por tudo. No nome santo de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Alpanso se afastou dos caminhos do Senhor, passou a vender drogas e a fazer lavagem de dinheiro. Mas, pela graça de Deus, ele aceitou a Jesus e retornou para os caminhos do Senhor. Assistamos agora o informativo desta semana. Informativo Mundial das Missões. A volta para casa. Na juventude, Alfonso fugiu da Guerra Civil da Libéria, embarcando em um trem para Guiné. Apesar de ter sido criado em uma família adventista, no novo país ele largou os princípios de Deus. Alfonso virou traficante, aplicava golpes e ainda lavava dinheiro. Entretanto, queria sempre mais dinheiro. Em busca de novas oportunidades, ele se mudou para o Senegal e lá também vendeu drogas, enganou as pessoas e lavou dinheiro. Alfonso fez isso ainda em outros 5 países, e em cada um deles ganhava muito dinheiro para manter uma vida extravagante. Mas na Indonésia, a sua consciência começou a pesar, e ele desejou voltar a obedecer aos caminhos de Deus. Então Alfonso largou sua vida de crimes, passou a trabalhar como jardineiro e encontrou uma igreja adventista para frequentar. Os membros dessa congregação o ajudaram como puderam e até restabeleceram o contato dele com seus pais. Alfonso ainda se casou neste período. Entretanto, logo voltou a vender drogas, aplicar golpes e lavar dinheiro. Mas algo estava diferente. Ele se pegava pensando em Deus. E então, certo dia, em uma livraria, encontrou uma Bíblia. A Bíblia estava aberta em Eclesiastes 1:2, que diz: tudo é vaidade. Ele percebeu que sua vida era cheia de vaidades. Em 2006, em busca de uma vida mais simples, ele voltou para a Libéria com sua esposa, e lá os dois entregaram o coração a Jesus e foram batizados na Igreja Adventista. Atualmente, Alfonso trabalha como madeireiro e sua esposa vende mantimentos em frente de casa em Buchanan. Alfonso ama compartilhar seu testemunho, mostrando que Deus perdoa a todos, basta aceitar a sua graça. Parte da oferta do trimestre irá ajudar na construção de uma nova escola de ensino fundamental em Buchanan, Libéria. Alfonso e muitas outras famílias desejam enviar seus filhos para essa escola adventista. Por isso, sejamos liberais.
Bom dia, irmãos. Um feliz sábado a todos. Nesse momento, eu convido nossos irmãos a curvar nossas frontes para levarmos a Deus uma oração. Oremos. Santíssimo Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tua bondade, por tua misericórdia. Louvado seja o teu nome, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor meu Deus, pela vida e por estar, Senhor meu Deus, nesse sábado, na tua santa presença, te adorando em espírito e em verdade. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, com todos os pedidos de oração que foram feitos essa semana, pelos enfermos, pelo sogro do Sérgio, pela minha sobrinha Kelly e toda a sua família, também, Senhor meu Deus, pelo Anselmo, sua esposa, que a tua mão poderosa, Pai, possa estar estendida sobre eles, curando a cada um. E todos, Pai, que estão no leito de enfermidades possam ser curados por Ti. Te pedimos agora uma bênção especial ao estudo da lição. E o Espírito Santo vem nos capacitar, a nos ajudar a compreender, Senhor meu Deus, a Tua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que nós te rogamos e agradecemos. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Estamos aí juntos para estudarmos a lição da Escola Sabatina dessa semana, terceira semana do terceiro trimestre de 2020. O tempo passa rápido e nós estamos aí crescendo cada vez mais no conhecimento da palavra, crescendo cada vez mais nesses assuntos que são tão importantes para nós, totalmente práticos, voltados para o nosso dia a dia. Pastor Mark Finley é o autor dessa lição, uma lição excelente, é uma lição que vale a pena a gente estudar e de vez em quando a gente folhear de volta, depois que ela acabar, deixar ela guardada numa estante, para vez ou outra a gente dá uma relembrada ali, porque realmente ela está muito boa. Mas antes de nós estudarmos a lição, recapitularmos ela, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos aí. Obrigado, Senhor, nosso grandioso Deus, pelo privilégio que temos de, em plena liberdade, estarmos em nossos lares, estarmos unidos agora, Senhor, para estudarmos a Tua palavra, recapitularmos a lição dessa semana. Esteja conosco, nos ilumine, nos dê compreensão para entendermos o que o Senhor espera de nós. Nós oramos por Jesus, amém. Então, o título da lição dessa semana Olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Eu vou compartilhar com vocês aqui um PowerPoint que o pastor Fernando, da Associação Fernando Júnior, ele organizou, e eu vou, vez ou outra aí, solicitar o apoio visual para ficar um pouquinho melhor aí, vocês estão em casa, e de vez em quando é bom a gente ter esses recursos aí. Então, fazendo amigos para Deus, a alegria de participar da missão. Então, vejam só, o verso-chave dessa semana está lá em Mateus capítulo 4, verso 19, e diz assim, e disse-lhes, no caso Jesus, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus, ele é o ganhador de almas por excelência. O seu ministério foi voltado para a conquista de almas. Jesus, ele olhava para as pessoas, elas estavam ali no seu dia a dia, vivendo da sua maneira. Jesus se relacionava com elas. Jesus, ele olhava além daquilo que nós vemos. Jesus, quando ele olhava as pessoas, ele via cada uma, ele via todas elas como candidatos, como candidatas para o seu reino e para a eternidade. Ele enxergava cada um pelos olhos da compaixão divina. E foram várias pessoas com as quais Jesus se relacionou. Nós temos o exemplo de Pedro, o exemplo de Tiago, de João, nós temos o exemplo de André, Maria Madalena, Tomé, o ladrão na cruz, gentios, judeus,
todas as pessoas as quais Jesus olhava, com as quais ele se relacionava, ele as enxergava como candidatos e candidatas ao reino dos céus. Então nós vamos, nessa semana, analisar aí 3 aspectos relacionados ao estudo da semana. O primeiro deles, quebre as barreiras. O segundo deles, comece onde você está. E o terceiro deles, aproveite as oportunidades. São as 3 ênfases da semana. Nessa primeira parte, quebre as barreiras, nós temos a história da cura de um cego em 2 etapas, ali no livro de Marcos, capítulo 8, verso 22, o cego lá em Betsaida. Depois, nessa ênfase também, nós temos ali a lição de aceitação, Jesus com a mulher no poço. Depois, começando onde você está, nós temos ali o exemplo de André, nós temos as lições que nós podemos extrair da maneira como ele pregava o evangelho. E aproveitando as oportunidades, nós temos a parte de quarta e quinta, a partir da lição que nós temos aqui a respeito de como lidar com pessoas difíceis e como perceber oportunidades e providências. Então, nós vamos abordar os dias da semana, dividindo os dias nessas 3 ênfases, ok? Então, vamos lá para a primeira, quebre as barreiras. Então, essa parte da lição, ela está relacionada ali à cura deste cego, né? Esse relato está lá em Marcos, capítulo 8, verso 22 em diante. Eu vou ler para vocês aqui. Então chegaram a Betsaida, eles trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem passou a ver claramente. Ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para a casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então esse aqui é o único milagre de Jesus, que Jesus operou em 2 etapas. O que nós podemos aprender, então, da lição da cura do cego em Betsaida? A lição clara para nós é que ela ilustra o plano de Deus de usar os cristãos para trazer outras pessoas a Jesus. Eu achei muito interessante essa lição. Existem aproximadamente 25 distintos milagres e curas realizados por Jesus no Novo Testamento. E mais da metade deles, um parente ou um amigo levou alguém ao Senhor para ser curado. Isso mostra que, muitas vezes, as pessoas elas nunca irão a Jesus se não houver um incentivo, se não houver alguém que esteja ali apoiando, dando forças. No caso aqui do cego, o cego ele podia não ter muita fé, mas os seus amigos tiveram, pois eles criam que Jesus ele curaria a cegueira daquele homem. Então, muitas vezes, queridos, nós devemos levar outros a Jesus nas asas da nossa fé. Nós nunca podemos perder a esperança, nunca podemos deixar de acreditar que é possível que amigos nossos, pessoas as quais hoje são fracas na fé, elas possam ser fortalecidas no Senhor. Nós temos sempre que ter essa esperança, essa fé, essa confiança de que Jesus pode transformar essas pessoas e fazer o máximo que tiver ao nosso alcance para levar essas pessoas a Jesus. De repente, mandar ali um WhatsApp, mandar uma mensagem dizendo que está orando por ela,
fazer um convite para assistir uma programação da Novo Tempo, mandar uma música. Hoje a gente está impossibilitado de ter as nossas reuniões presenciais, mas a gente pode fazer o que tiver ao nosso alcance. Muitas vezes aquilo que a gente pensa que não vai dar resultado é usado por Deus, a gente nem tem condições de imaginar o que Deus pode fazer. Então vamos confiar. E essa lição, esse milagre em 2 etapas, eu achei interessante porque no primeiro momento aquele cego, ele começou a olhar árvores, pessoas, né? Na verdade, sim, ele foi primeiramente tocado por Jesus. Jesus perguntou para ele: o que você está vendo? E ele viu: olha, eu vejo pessoas como árvores. E depois Jesus ele fez um outro toque. E nesse toque, então, ele restaurou por completo a visão daquele cego. E nós talvez precisemos desse segundo toque de Jesus na nossa vida, para que nós possamos enxergar os invisíveis. Há pessoas que talvez hoje para nós sejam como as árvores na visão daquele cego. Talvez a gente tenha pessoas que hoje a gente, nas nossas relações, a gente não dá atenção, muitas vezes a gente não dá consideração, e talvez nós precisamos ter os nossos olhos abertos para enxergar essas pessoas. Muitas pessoas hoje sofrem pelo fato de serem invisíveis devido às suas condições financeiras, muitas pessoas pobres, muitas pessoas com profissões simples, pessoas que não são valorizadas pela sociedade, pessoas que são consideradas, de repente, incultas, iletradas. Nós precisamos valorizar todas as pessoas. Há pessoas que hoje, aos olhos de muitos, são como essas árvores ali do cego. Então nós precisamos enxergar essas pessoas, precisamos do segundo toque de Jesus para enxergar essas pessoas. E tem uma outra lição de aceitação ali na parte de segunda-feira. Aí já é um outro encontro de Jesus com uma outra pessoa. A lição de segunda fala que os judeus, eles não aceitavam os samaritanos, eles não se relacionavam bem com os samaritanos, eles tinham ódio dos samaritanos. Por que isso? Lá em 2 Reis, capítulo 17, é dito que os samaritanos eram descendentes dos povos da Mesopotâmia, que foram estabelecidos à força nas terras do norte. Ali naquela época da conquista de Israel pelo rei da Síria. Então, o que aconteceu? O rei da Síria trouxe esses povos da Mesopotâmia e colocou eles à força ali. E esses povos trouxeram muitas práticas idólatras e eles misturaram essas práticas idólatras com as práticas do povo de Israel, e depois disso virou uma confusão, virou uma bagunça praticamente. E o que aconteceu? Os samaritanos, eles estabeleceram um sacerdócio e um templo concorrentes ali no Monte Gerizim. E ali, então, eles começaram a cultuar a Deus. E o que aconteceu? Jesus, ele vai àquele poço. Jesus, ele faz questão de tomar aquela rota, passando ali por Samaria. E Jesus, ele pede para que os discípulos, então, fossem comprar comida ali naquela vila, naquela aldeia samaritana. Esse relato está no Evangelho de João, capítulo 4. E quando os discípulos vão, então, comprar ali o alimento, Jesus, ele fica no poço, e Jesus não tinha como tirar a água. E diz ali o Evangelho de João, capítulo 4, que ao meio-dia uma mulher vai a esse poço. E essa mulher, ela foi sozinha, horário de meio-dia, não era um horário propício para as mulheres irem. As mulheres iam normalmente de manhã,
as mulheres iam acompanhadas de várias outras mulheres, e essa mulher estava sozinha e ao meio-dia. Significa que ela não era uma pessoa bem vista na sociedade, não tinha companhia de outras mulheres, foi no horário inapropriado justamente para não ser percebida. E aquela mulher, então, ela ali se encontra com Jesus. E Jesus, ele quebra todas as barreiras ao se dirigir àquela mulher, ao pedir água para aquela mulher. E ali naquele diálogo, ela vai, então, ali tentando, de certa maneira, desconversar. Ela chega ao ponto de perguntar onde que era o verdadeiro lugar de adoração. E Jesus, ele não debate com aquela mulher, ele não entra em discussão com ela, ele simplesmente se revela como a água da vida. E aquela mulher, então, a partir daquele encontro, ela teve a sua vida transformada. Então, há uma outra lição que nós podemos extrair desse encontro. Além de nós precisarmos enxergar os invisíveis, nós precisamos também enxergar os indesejáveis, amar os indesejáveis. Quem são os indesejáveis? São aqueles, queridos, que talvez sejam desprezados não pela profissão, pelo seu nível intelectual, financeiro, mas aqueles que são desprezados pelo seu caráter, completamente sujo, pelo seu caráter completamente promíscuo. Essas pessoas, elas são muitas vezes indesejáveis. E nós precisamos amar essas pessoas, nós precisamos valorizá-las como filhas de Deus, como candidatas e candidatos ao reino dos céus. Olha aqui, diz o livro, a publicação de Ellen White aqui, né, Sinais dos Tempos, 20 de junho de 1892. A eterna lição que Jesus desejava ensinar aos seus discípulos e a cada um de nós é simplesmente essa: aqueles que têm o Espírito de Cristo verão todos os homens pelos olhos da compaixão divina. Muitas vezes nós não conseguimos amar um certo tipo de pessoas, mas nós precisamos amar, queridos. Precisamos ter compaixão delas. Olhar para elas com os olhos da compaixão divina. Somente a compaixão divina que pode nos dar essa força que nós precisamos. Agora, indo para a segunda parte, comece onde você está. Nós temos aqui a lição de André. Tá? André, ele foi uma pessoa usada por Deus. André, ele teve a oportunidade de ser usado na sua casa. Aqui, Atos capítulo 1, verso 8, diz que nós vamos receber poder para pregarmos o evangelho, ao descer sobre nós o Espírito Santo, e seremos testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso significa, queridos, que nós temos uma responsabilidade de começarmos onde nós estamos. Seria onde? Jerusalém. Onde nós estamos é em casa, com os nossos familiares, com as pessoas que estão próximas de nós. Depois a Judéia. Judéia pode ser os nossos vizinhos, pode ser amigos do trabalho. Depois é Samaria, a comunidade, né, na qual nós vivemos, a cidade na qual nós vivemos, e até os confins da terra. Aí entra a nossa influência, né, de maneira mais ampla, ultrapassando os limites da nossa cidade. Então, André, queridos, ele ali em João capítulo 1, verso 40 e 41, ele tem um encontro com Cristo, e a primeira coisa que ele faz ali ao se encontrar com Cristo é levar o seu irmão Pedro a Jesus. Ali em João capítulo 6, verso 5, né, do 5 a 11, André, ele tem um encontro ali, né, com um garotinho.
um garotinho que tinha ali pão e peixe. Então ele se relaciona com esse garotinho, e através do relacionamento com esse garotinho, ele consegue, né, fazer com que esse garotinho ajude ali, participe desse milagre da provisão de pão para as pessoas. E ali em João capítulo 12, verso 20, nós temos ali a situação na qual os gregos, eles vão até Jesus e eles pedem para se encontrarem com Jesus, e André, então, apresenta esses gregos a Cristo. Então, é um testemunho claro de como nós podemos ser usados por Deus, começando onde nós estamos. Tá? André, ele compartilhou o evangelho com a sua família, com seu irmão Pedro, depois com um garotinho, e depois com os gregos que foram levados a Jesus. Nós não precisamos ser os mais instruídos, os mais eloquentes, os mais talentosos, por mais úteis que alguns desses dons possam ser, no fim, tudo que nós precisamos é o amor de Deus pelas pessoas. E se nós estivermos dispostos a testemunhar, Deus ele vai nos usar. E finalizando, queridos, aproveitando as oportunidades, nós precisamos aproveitar todas elas. Nós temos aqui na parte de quarta-feira, a lição, ela fala para nós lidarmos com pessoas difíceis. Nós temos pessoas difíceis ao nosso redor. Você tem pessoas difíceis na sua família, você tem pessoas difíceis no seu trabalho, nós temos pessoas difíceis na igreja, mas Jesus ele via em cada ser humano, né, um reflexo da glória da criação original. Ele anelava o pensamento das pessoas, a compreensão do que poderiam se tornar, e muitas se erguiam para atingir suas expectativas para a vida delas. Jesus, ele deixava claro para essas pessoas que elas poderiam ser melhores. Ele não reforçava o que elas tinham de errado, de negativo. Ele procurava incentivá-las a serem melhores. E nós temos vários exemplos aqui. Nós temos os apelos de Cristo a Pedro, os apelos de Cristo a André, ao escriba, né, e ao ladrão na cruz. Então foram apelos que Jesus fez para que as pessoas fossem pessoas melhores. E o Deus do Novo Testamento é esse Deus de portas abertas. Ele oferece oportunidades, providências para nós compartilharmos a nossa fé. E no livro de Atos nós vemos isso. E há muitas portas abertas nas cidades, províncias, países e, acima de tudo, no coração das pessoas. E Atos, ali nós temos no capítulo 8, verso 26 a 38, o exemplo de Filipe. Filipe ele foi usado pelo Espírito Santo para levar ali a mensagem de salvação àquele etíope que estava ali querendo luz, desejando luz. E, queridos, o anjo guiou Filipe, diz ali o livro Atos dos Apóstolos, aquele que procurava, né, a luz e que estava pronto a receber o evangelho. E hoje anjos guiarão os passos dos obreiros que permitirem ao Espírito Santo santificar a sua língua, educar e enobrecer o seu coração. O anjo enviado a Filipe poderia ter ele mesmo feito a obra pelo etíope, mas não é essa a maneira de Deus agir. Seu plano é que homens e mulheres trabalhem por seus semelhantes. Esse é o plano de Deus para a nossa vida, esse é o plano de Deus para a sua vida, e a conclusão é que pelas nossas palavras, pelas suas palavras e ações, Jesus demonstrava aceitação. Ele ouvia com sensibilidade as preocupações das pessoas, fazia perguntas e gradualmente revelava verdades divinas. Reconhecia o desejo interior nos corações endurecidos e via o potencial dos pecadores mais vis. Para Jesus, ninguém estava além do alcance do Evangelho. O Senhor acreditava no princípio de que ninguém caiu tão fundo, nem é tão mau, que não possa encontrar libertação em Cristo. Desejado de todas as nações, página 258. O apelo para nós é para que nós pensemos nas pessoas mais próximas a nós que podem não conhecer a Jesus. Elas veem em nós alguém compassivo e atencioso. A nossa vida é uma propaganda em favor do Evangelho. Que a nossa vida, queridos, ela seja essa Bíblia viva para as pessoas. Que elas vejam Cristo em nós.
e que nós tenhamos esse desejo de ver pessoas transformadas e que a gente possa orar para que Deus nos use cada vez mais para a honra e glória do seu nome. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com uma oração. Nosso Pai, encerramos a recapitulação dessa lição, gratos a Ti pela certeza de que o Senhor está disposto a nos usar, a primeiramente nos transformar, a mudar o nosso coração, a fazer de nós, Senhor, vasos de bênçãos, a fazer de nós instrumentos em Tuas mãos. Nos use, nós oramos pelo batismo do Espírito Santo e fazemos essa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para todos vocês. Saber que somos cuidados por este Deus maravilhoso que vem cuidando do seu povo desde o início da criação é um privilégio para nós muito grande. Neste momento, nós vamos estar entoando o hino Deus cuidará de ti, hino de número 373 dos nossos hinários. Cantemos, irmãos. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Hoje opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna.
sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, censos tenores, entre crianças a correr e a brincar. Ereu a casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Aves cantando nas roupas frondosas e jubilando na vida sem Queridos irmãos, neste momento vamos falar com o nosso Deus em espírito e em verdade, para que teu Santo Espírito possa expirar o pão de o pão nosso que será dividido agora entre nós. Oremos. Senhor Jesus, que o Senhor sempre possa, diante de tamanha situação que o mundo vive, seja tua mão sobre nós, sobre o pregador, sobre a mensagem que irá neste momento ser inspirada por Ti, pelo poder do Teu Santo Espírito, mas que nós também que estamos aqui ouvindo, Senhor Deus, possamos absorver e praticar e crescer em honrar a Ti. Nós estamos distantes da Tua casa, mas a nossa casa é o local aonde os Teus anjos acampam, aonde nós estamos cultuando o Senhor em espírito e verdade. Por isso que esta mensagem possa nos atingir também e sermos, Senhor Deus, glorificados por Jesus, sabendo que mais esta semana se foi e este santo dia do Senhor, no qual nos outorga a paz que há na eternidade em nossa vida, para honrar e bendizer teu santo nome. Em Cristo Jesus. Amém. Feliz sábado, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em cada lar nesta manhã. Deus, Ele é o Criador de todo o universo e como Criador, Ele é soberano de tudo. Esse Deus, Ele quer derramar muitas bênçãos em nossa vida. Só apesar de você estar vivo, já é uma bênção. E você tem agradecido a Deus por essas bênçãos que Deus tem derramado? Tem sido fiel a Deus com seus dízimos e ofertas? A adoração a Deus também é através dos dízimos e das ofertas. Nós estaremos ouvindo o hino nesta hora e estaremos fazendo o depósito no altar do Senhor daquilo que nós separamos para estarmos reservando para Ele. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar
Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Que Deus seja louvado, irmãos. Vamos fazer uma oração neste momento. Querido e nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, pelas inúmeras bênçãos que Tu tens derramado em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque Tu, Senhor, tens se feito presente na vida de cada um dos Teus filhos, e nada, ó Deus, temos sentido falta. Te agradecemos, ó Pai, por cada dia, ó Deus, recebido de Ti. Fique conosco, ó Deus, que Tu possa, Senhor, estar abençoando os dízimos e as ofertas depositadas, Senhor, nesta manhã no Teu altar. Que ela, ó Deus, possa ir ao encontro daqueles, ó Deus, que necessitam ouvir a Tua palavra, e que logo em breve nós possamos juntos termos um encontro contigo nos altos céus. Em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e o bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está
Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e o bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Bom, para aqueles que não me conhecem, me chamo Anselmo Pinheiro e hoje, eu estou com essa missão, a missão de poder transmitir a palavra de Deus, poder levar a palavra de Deus até você. Que Deus possa me usar como instrumento vivo, que essa palavra possa transformar primeiramente a minha vida e transformar a sua vida também. Que ela seja a luz que iluminou a minha vida e possa iluminar a sua, iluminar os seus caminhos. Para dar início ao nosso sermão, convido você a fechar os seus olhos. Vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus para que nos ilumine no estudo da Tua Palavra. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, digno de toda a honra, todo louvor e toda adoração. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estar aqui diante da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, Pai, venha nos iluminar agora neste momento. Que essa palavra, Pai, não fique restrita somente a mim, mas que outras pessoas, ao ouvir essa palavra, tenham suas vidas transformadas. Talvez aquela pessoa que se afastou dos seus caminhos, ó Deus, venha ser tocada pelo poder da Tua Palavra, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, e venha novamente se render aos Teus pés. Que essa palavra, Deus, seja para mudar vidas, transformar vidas, ó Pai, quebrantadas, corações angustiados, ó Deus, que essa palavra venha para transformar as nossas vidas. Que Teu Santo Espírito venha nos guiar e venha me usar como instrumento vivo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar essa mensagem de hoje te fazendo uma pergunta. Você tem uma pessoa, um homem, talvez uma mulher, uma pessoa que seja uma referência para você? Aquela pessoa que você olha para ela assim, diz assim, rapaz, como eu gostaria de ser como ela. Olha como é a caminhada cristã daquela pessoa. Olha que aquele ali é um homem, uma mulher de fé, uma mulher de oração. Eu tenho uma pessoa que para mim era uma grande referência para mim. Eu tenho, na verdade, algumas pessoas, que são referências para mim, que a sua caminhada cristã aos pés de Cristo, ela nos traz algumas lições para a minha vida. Eu creio que você também tenha uma pessoa que é uma grande inspiração para você, uma referência para você, podemos dizer assim, é uma referência na sua vida, na sua caminhada cristã. Muitas vezes você olha para ela e olha para a sua vida e diz, não, eu preciso melhorar. Mas a Bíblia também,
ela nos traz alguns personagens, tanto homem como mulher, homens e mulheres que foram usados pelo poder do Espírito Santo de Deus e tiveram suas vidas transformadas e tiveram uma caminhada cristã que para nós hoje é uma grande referência, que podemos olhar para a sua vida, tiveram suas vidas transformadas, tiveram sua vida inspirada pelo poder de Deus e hoje, para nós, tanto no passado como no presente, neste momento agora, são pessoas que são referentes para nossas vidas. Para o nosso estudo de hoje, eu trouxe um personagem que para você, para mim, ele é uma grande referência. E creio que para você também seja uma grande referência. Nosso personagem de hoje, para o estudo, é Paulo. Paulo, né? Creio que você já deve ter ouvido muitos sermões, muitas mensagens, através deste homem, né? Desse personagem. E sabemos que a história dele era uma história linda. É uma história linda de conversão, é uma história linda de mudança. E é isso que nós iremos meditar um pouco hoje. Nós iremos aprofundar um pouco na história deste homem. Creio que assim como eu, quanto mais nós entramos, quanto mais nós estudamos as suas cartas, vemos o quanto que Deus usou este homem e ele permitiu ser usado. Primeira lição que nós aprendemos aqui na história deste homem, que para que nós sejamos usados por Deus, nós devemos permitir. Deus ele não vai nos usar sem a nossa permissão. Devemos aceitar, colocar as nossas vidas diante dele, os seus pés, e aceitá-lo a ele como Salvador de nossas vidas e dizer, Senhor, eu irei. Guia-me, Senhor. Mostre-me o caminho. Paulo, irmãos, quando ele entendeu o seu propósito, quando ele entendeu qual era o seu chamado, ele não mediu esforços, ele não colocou barreiras, ele não colocou desafios, mas ele seguiu a missão a qual Deus o incumbiu, a qual Deus o concedeu a ele. E ele concede a mim e concede a você. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 8. Vamos ver agora um pouquinho sobre a história deste homem. Vamos pegar alguns versos da Bíblia, onde fala um pouquinho sobre a história dele. Claro, se não formos pegar toda a Bíblia, vamos tomar muito nosso tempo. Mas hoje aqui alguns versos para que a gente possa conhecer mais, para que a gente possa entender mais o chamado deste homem e, como eu disse, esse homem possa ser uma referência concreta, uma referência diária na nossa vida. Possamos olhar para a história dele e procurarmos ser semelhante a ele, seguindo nossa caminhada cristã. Sabemos que temos que ser semelhante a Cristo, que Cristo que deve ser a nossa inspiração, que deve ser a nossa luz. Mas, como eu já disse, já teve muitos personagens, homens e mulheres, que foram referências, que cada dia mais procuraram ser semelhante a Cristo. E ele também pode ser uma referência para nós. Como eu disse, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Olha que a Bíblia ela nos diz. Atos, capítulo 8, a partir do verso 1. E nos diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárceres. Vemos aqui, irmãos, alguns relatos aqui no início em que a Bíblia começa a relatar sobre este homem de Paulo. A história vem nos contando aqui, irmãos, que não há algo de se exaltar, não é algo de se vangloriar, não é algo de bater no peito e dizer assim, eu fiz isso com muito orgulho, eu fiz isso pelos conhecimentos em nome do Senhor. Claro, nós devemos entender que Saulo tinha um conhecimento. Saulo era um teólogo, era um homem versado nos conhecimentos bíblicos, mas ele conhecia a letra, ele conhecia as escrituras, ele conhecia a lei, mas não tinha tido um encontro verdadeiro com Cristo, que é o nosso único suficiente Salvador. Saulo, ele estava fazendo aquilo à luz dos seus conhecimentos. Ele estava seguindo a luz daquilo que ele tinha conhecido, a luz com que ele tinha estudado. Estava seguindo a cultura. Mas vemos aqui, irmãos, que nesse contexto aqui, Saulo agora começa a perseguir os cristãos, começa a colocar os cristãos presos,
nos cárceres, usando de forma maldosa. E aqui no contexto aqui, Saulo não se conteve somente em Jerusalém. Agora começou a falar, não, eu tenho que calar essa raça de cristãos, esses que se dizem seguir a Cristo, um homem que foi crucificado, que morreu, que diz, no meio de 2 ladrões. Que homem é esse? Que salvador é esse? Paulo questionando, que homem é esse que morreu? Este homem vai me salvar? Não. Eu vou perseguir, eu vou calar todos esses cristãos. E ali os sacerdotes, os líderes ali religiosos, deram autorização a Paulo para que ele fosse para outras regiões e perseguisse, para que calasse os cristãos. E a história aqui, nós entramos aqui no livro de Atos, no capítulo 9. Vamos ler aqui o versículo 15, para nós entendermos melhor. Atos, capítulo 9, versículo 15. Diz assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para elevar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha que contraste, irmãos. Lemos aqui no capítulo 8, era um homem que perseguia, que matava. Olha que você tem uma ideia, quando nós lemos o versículo antes, assistiu, foi ali um telespectador ali do assassinato de Estevão, do apedrejamento de Estevão. Mas chegou o momento da sua vida em que ele teve a sua vida transformada. Quando nós entramos aqui no capítulo 9 de Atos, podemos dizer assim que é o capítulo da mudança, é o capítulo da transformação, é o capítulo da nova criatura, do novo ser, é o capítulo da mudança. Nesse contexto aqui, agora Saulo recebeu autorização, permissão para ir para outras regiões, aqui no contexto aqui, para ir para Damasco, prender cristãos, calar a boca dos cristãos. Mas a história que nos conta logo no início do capítulo 9, que Saulo teve uma visão, um clarão de luz apareceu no céu, e ele teve uma visão com o Senhor, e Jesus falou com ele ali naquele momento, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E naquele momento ali, Saulo entendeu que era Jesus que estava falando com ele. Tudo aquilo veio naquele momento ali, os seus olhos se fecharam, a sua mente naquele momento ali, com certeza deve ter dito, gente, o que eu fiz da minha vida? Quantos cristãos que eu persegui? Quantas vidas que eu tirei? Quantas famílias que eu levei na prisão, que eu coloquei no cárcere? Naquele momento ele deve ter vindo o arrependimento de tudo aquilo que ele fez na sua caminhada, mesmo ele tendo uma convicção, mesmo ele tendo um conhecimento. Ele conhecia a letra, mas a verdade, Jesus ele não conhecia, ele não tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Mas a Bíblia aqui nos conta que após ele ter essa visão, ter um encontro com Jesus, ele teve a sua vida transformada. Além de ter esse encontro com Jesus e a sua vida transformada, ele recebeu uma missão. O que nós lemos aqui no versículo 15 de Atos, capítulo 9. Este será um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha que missão que Paulo recebeu, irmãos. Que você está recebendo, que eu estou recebendo. Ide pregar o evangelho. Paulo aqui poderia dizer, não, mas eu não sou capaz. Pessoas vão duvidar de mim, assim como o contexto aqui nos diz. Quando ele chegou em Damasco, ele começou a pregar, as pessoas começaram a olhar para eles com um olhar de duvidoso. Peraí, mas não foi esse homem aí que saiu lá de Jerusalém com carta, com autorização para nos prender? E aqui agora ele está aqui pregando o evangelho? Como é que agora esse homem aqui começa a falar de Jesus? Que autoridade ele tem? Se antes ele perseguia, se antes agora ele está falando do Senhor. Mas é aí que nós entramos, irmãos, no poder, o encontro com o Senhor. É impossível, irmãos, a Bíblia, podemos ler aqui, todas as pessoas que tiveram encontro com o Senhor e que buscaram e aceitaram essa verdade, tiveram suas vidas transformadas. Somente aqueles que não quiseram, somente aqueles que não, eu não quero, eu não rejeito. A primeira lição que nós vemos aqui na vida de Paulo é que, para que a nossa vida seja transformada e que se nós queremos ser usado pelo Senhor, nós temos que permitir ser usado. Saulo aqui permitiu que Deus usasse, que Jesus o usasse como instrumento. Ele poderia ser rebelde, ele poderia se rebeliar,
Eu poderia ter a mesma atitude de Jonas. Não, eu estou indo para Damasco, eu vou para outra região, vou fugir, vou me ausentar, ter medo, ser incrédulo. Mas não. Ele entendia agora ter encontro com o Senhor. Ele sabia que tudo aquilo que ele tinha ouvido era verdade. E ele deveria anunciar, ele deveria buscar. E o principal testemunho aqui de Paulo não era falar aquilo que ele tinha lido, que as pessoas tinham falado, mas aquilo que ele presenciou. Não há melhor testemunho, irmão, da nossa vida, aquele a qual nós vivemos, a transformação a qual nós passamos na nossa vida. Talvez nós queremos falar do testemunho de outro. O irmão teve encontro com o Senhor, teve a vida transformada. O irmão teve encontro com o Senhor, teve a vida transformada. O irmão aqui da Bíblia, o personagem X, teve encontro com o Senhor, ele teve a vida transformada. E o seu testemunho? E o meu testemunho? Este testemunho não tem nenhuma contestação. Talvez as pessoas podem refutar, as pessoas não podem aceitar. Não, Senhor, eu não quero ouvir. Isso aí é história. Mas contra o meu testemunho pessoal, o meu encontro com o Senhor. Mas para isso eu preciso permitir que a minha vida seja transformada. A minha vida precisa ser moldada. Deus, ele quer moldar, mas eu preciso permitir ser moldado. Paulo aqui nos mostra essa linda lição, que ele permitiu ser transformado pelo Senhor. E agora Paulo, ele entendeu que ele tinha uma missão. E pregar o evangelho. Ele sabia que ele tinha uma missão sobre ele. E Paulo começa a sua jornada. Ir para outras regiões pregando o evangelho. Indo para outras regiões falando do amor de Deus. Talvez nós não precisamos sair da nossa localidade. Eu não preciso talvez sair da minha casa. Mas talvez eu devo pregar o evangelho dentro do meu lar. Para a minha família. Para minha esposa, para o meu esposo. Para os meus filhos. Para os meus familiares. Nosso ministério deve começar dentro do nosso lar. Não devemos achar que quando a palavra de Deus ir de pregar o evangelho, que eu devo pegar agora, ir para outros países, ir para a África, para a Ásia, para a Amazônia. Não. Comece seu ministério dentro do seu lar, dentro da sua casa. Dentro do seu lar. Ali que deve começar o seu ministério. E Paulo, ele entendeu esse propósito. Paulo, ele entendeu que nada, não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha riqueza, nada que pudesse pagar o privilégio de falar do amor de Deus. Até então, que ele fala algo interessante nas suas palavras. Olha que lição em relação à missão que Deus ele concedeu a mim e concedeu a você. Olha que palavra interessante. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Olha que a lição que Paulo ele nos traz para a nossa vida. Para a nossa vida, nossa caminhada cristã. Olha que Paulo, em relação à nossa pregação do Evangelho. Olha que Paulo nos diz. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Olha o que ele nos diz. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Muito pesado esse texto. Porque ele diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Como eu já disse, irmãos, Paulo poderia fugir da missão, ele poderia dizer não. Mas a partir do momento que quando ele aceitou essa missão, quando ele disse, eu vou pregar o Evangelho, e ele reconheceu que sobre ele pesava uma obrigação. Quando ele aceitou a missão, ele sabia que ele não poderia medir esforços. Paulo, irmãos, da mesma forma, eu vejo o crescimento na vida de Paulo. Quando eu olho para a vida dele, foi um crescimento assim, gradativo. Da mesma forma em que ele perseguia os cristãos, que ele agia de uma forma da luz que ele acreditava, que ele conhecia, a partir do momento que ele teve encontro com o Senhor, teve sua vida transformada e o crescimento foi ainda maior. O crescimento foi ainda esplendoso. Ele não se esforçou, ele não mediu esforços, ele foi além. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Paulo, um homem que foi apedrejado, que foi acorrentado, que foi preso, e era um homem, olha que outra lição que nós aprendemos na vida de Paulo, era um homem que aproveitava as oportunidades, até mesmo dentro da cadeia, até mesmo preso, acorrentado, chicoteado, todo ferido, Paulo aproveitava essas oportunidades para falarmos de Deus. Estamos vivendo momentos difíceis.
Estamos vendo que as pessoas estão todo mundo em pânico, pessoas correndo para um lado para o outro, angustiado, até mesmo pessoas que são cristãs. Pessoas estão com medo. É o momento agora de nós virmos com a palavra de conforto. É pouco tempo isso. Jesus está voltando. Não podemos perder essa oportunidade de falar do amor de Deus. Não podemos perder essa oportunidade de falar que Jesus está voltando. É pouco tempo que falta, pouco tempo que resta. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando, minha irmã. Não perca essa oportunidade de viver essa verdade e anunciar essa verdade. Paulo tinha isso em mente, porque ele sabia que sobre ele ia prestar conta diante do Senhor. Sobre a missão que se ele não cumprisse, se ele tivesse negligenciado, ele ia prestar conta diante de Deus. O que eu estou fazendo com a missão que Deus me concedeu? Você já se perguntou? O que você tem feito com a missão? Será que talvez é algo que está acontecendo no exterior? Será que algo que está me fechando? Ou será que eu mesmo estou colocando uma barreira diante da missão? Eu mesmo estou colocando dificuldades, estou colocando eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não tenho forças. Deus está querendo nos conduzir, irmãos. É Ele que nos deu a missão, é Ele que estará conosco. A obra não é nossa, a obra é dele. Ele quer nos usar. Talvez a obra poderia acontecer sem mesmo nós estarmos presentes, sem mesmo nós trabalharmos, mas Ele quer que nós sejamos participantes dessa obra de salvação. Sabemos que há vidas que necessitam ouvir essa palavra. Sabemos que há vidas que necessitam ser transformadas. Deus, Ele quer usar a mim e usar a você. Permita que Deus te use. Permita que Deus te faça instrumento vivo. Seja lá no seu trabalho, seja na sua casa, seja no seu lar, seja na faculdade, seja onde quer que você esteja. Pregue do amor de Deus, seja nas redes sociais. Aproveite aí, agora nós estamos todos em casa. Aproveite essa oportunidade para usar suas redes sociais, para anunciar o amor de Deus. Para falar que Jesus está voltando. Para confortar corações. Estamos vendo aí muitas famílias tiveram perdas, perderam entes queridos, pessoas próximas de nós. É a oportunidade para falarmos que muito em breve veremos essas pessoas novamente. Muito em breve. É o momento de nós estarmos confortando essas pessoas. E Paulo entendeu a sua missão. Paulo entendeu muito bem que sobre ele pesava uma obrigação. Mas Paulo também, irmãos, ele nos traz um conforto. Paulo, irmãos, ele nos traz um alívio diante de toda a circunstância que nós estamos vivendo. Abram sua Bíblia agora, irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, no versículo 18. Nosso último texto da nossa mensagem. Romanos, capítulo 8, versículo 18. E nos diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Eu vou ler novamente. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Paulo, irmãos, não tinha sua mente voltada aqui nessa terra aos acontecimentos que estão acontecendo ao nosso redor. Assim como nós estamos vivendo um momento de crise, também no tempo de Paulo também tinha crises. Antes dele, de ele mesmo nascer, houve crises. Em todos os tempos teve crises. Mas Paulo está nos mostrando aqui a importância. Se nós vamos passar por essa crise, se nós vamos enfrentar essa crise com o Senhor ou sem o Senhor. Se com Ele parece difícil, parece impossível, mas Ele nos dará força. Imagine sem Ele, sem estar na presença dEle, irmãos. Paulo aqui está nos dando conforto. A glória que será nos relava a nós. Tem por certo que o sofrimento do tempo presente é passageiro. Tudo isso que nós estamos presenciando, que nós estamos vendo aí, passageiro, muito rápido. Haverá perdas? Sim. Haverá sofrimentos? Sim. Jesus, ele nunca disse, em momento algum, que nesse mundo nós teríamos sofrimento. Que nós sabemos que temos um inimigo que anda ao nosso redor. E o propósito dele é nos matar, roubar e nos destruir. Ele quer nos devorar, ele quer nos tragar. Irmão, o inferno não foi feito para nós. Não foi feito nem para mim, nem para você.
Foi feito para Satanás e seus anjos, para lá, o lago de fogo e enxofre, para lá foram feitos para eles. Mas ele sabe que ele está fazendo o máximo de esforço possível para levar a mim e para levar a você. Por isso devemos buscar força no Senhor e nos fortalecer, buscar força no Senhor e nos mantermos de pé, diante das provações, diante das dificuldades. Estamos passando por momentos difíceis agora. O inimigo sabe, Apocalipse capítulo 12, versículo 12, ali nos diz que o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Ele foi expulso lá do céu e lançado aqui para essa terra. E ali, sabe, cheio de cólera, cheio de ira, com muita raiva. E ali a Bíblia nos fala, Apocalipse capítulo 12, versículo 12, ali nos diz ainda que pouco tempo lhe resta. Ele sabe o fim dele já está decretado. Ele quer levar o máximo de pessoas, criaturas de Deus com ele. Por isso, irmãos, é o momento de nos fortalecermos. Se antes nós já líamos a Bíblia, devemos ler mais. Se antes nós orávamos, devemos orar mais. Se antes nós jejuávamos, é o momento de nós jejuarmos cada vez mais. É o momento de nós nos entreitarmos cada vez mais, estar na presença do Senhor. E não desanimar. O inimigo está aí para nos lançarmos fraquezas sobre nós. Ele está lançando dificuldades, problemas, para que a gente olhe no problema e esqueça de olhar para Deus. Paulo está nos dizendo aqui que ele tinha um olhar fixo aonde? No céu. Ele tinha olhar fixo para onde? Para a eternidade. Por isso ele disse que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que será nos revelada. Paulo, ele tinha um olhar voltado para o céu, ou para o Senhor, para a eternidade. Essa deve ser o nosso foco, essa deve ser a nossa visão, é onde nós devemos olhar para o céu, para Cristo, para Deus. E buscarmos força nele, e buscarmos sabedoria neles, e buscarmos alento nele. Irmãos, não desanime, não se enfraqueça. Talvez, meu irmão, você está pensando em desistir. Talvez as nossas igrejas agora, talvez a sua denominação religiosa esteja fechada, assim como a minha também está fechada. Talvez a sua igreja esteja fechada, não estão podendo nos cultuar. Talvez você está se sentindo fraco, está com vontade de desistir. Ou talvez mesmo já desistiu, já não quer mais caminhar, já entregou os pontos. Aproveite essa oportunidade. Deus está te chamando de volta. Não desanime, não desista. É o momento agora de nos fortalecermos. É o momento agora de nos mantermos de pé, irmãos. Falta pouco tempo. Jesus está voltando. Jesus quer nos levar para o céu. A palavra de Deus nos diz que ele voltar para nos levar para a morada a qual ele foi construir, a qual ele foi preparar. Não perca essa oportunidade. Não deixe para amanhã. Não deixe para daqui a pouco. É agora. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Hebreus capítulo 3, versículo 15. O que nos diz? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus tem feito um chamado para você, meu irmão. Tem feito um chamado para você, minha irmã. A missão está aí, a obra não pode parar. A missão deve continuar, mesmo estando confinado dentro da nossa casa, mesmo não podermos sair para as ruas. A obra não pode parar. Devemos usar todas as armas, todas as oportunidades que Deus nos dá para pregarmos o amor de Deus. Paulo não media esforços, era chuva, era temporal, era dentro de mar, era montanhas, era frio, era calor, era fome. Mas a mensagem era pregada, vidas eram transformadas. Será que nós que estamos colocando barreiras na missão? Que possamos, irmãos, pregar o amor de Deus, que possamos anunciar a palavra do Senhor e não medirmos esforço, ide e pregar o Evangelho. Se você agora que está ouvindo e sentiu a vontade, não, eu quero novamente voltar para a missão, eu quero novamente entregar a minha vida ao Senhor. Se você ainda não nos entregou, aproveite agora a oportunidade. Eu quero aceitar a Cristo como Salvador da minha vida. Eu quero aceitar a Jesus como Salvador e quero ser como Paulo, firme na missão, pregando o Evangelho, levando a salvação para a minha família. Porque sem Jesus, eu e minha família iremos nos perder. Sem Jesus, eu e minha família iremos perecer. Não percamos essa oportunidade, meus irmãos. Aproveite agora, é hoje. Paulo aqui, como eu disse, é a nossa referência. Paulo aqui está sendo a nossa luz. Está nos levando a conhecer mais da palavra de Deus, da Bíblia. Nos trazendo lições. Virão tempos difíceis? Virão. Virão tempos de sofrimentos? Virão.
mas a glória que nos será revelada será muito maior. A eternidade ao lado do Senhor, irmãos, não tem preço, não tem nada que se compare. Aproveite a oportunidade que Deus tem te dado hoje. Se aproxime dele. Chegue mais próximo dele. Aceite como Salvador de sua vida. Busque essa mudança que ele tanto quer te oferecer. Mas por isso você tem que permitir. Senhor Deus, mude a minha vida, transforme meu ser, me faça eu ser uma nova criatura, molda, transforma o meu caráter. Sem um caráter transformado, nós não podemos entrar no céu. Transforma o meu caráter, transforma o meu ser, me faça ser uma nova criatura. Possamos refletir nessa mensagem. E que Paulo, assim como foi um instrumento, está sendo uma referência para a minha vida, ele seja para a sua. Que possa ser uma referência para cada vez mais nos aproximarmos de Deus, aproximarmos de Cristo e que possamos caminhar aqui nessa terra assim como Cristo caminhou. Eu convido a você a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir a direção de Deus para nossas vidas. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, meu Deus, por essa mensagem, pelo estudo da Tua Palavra. Vemos aqui, ó Pai, que Teu servo Paulo nos traz lindas lições para a nossa vida. Era um homem, ó Pai, que na sua caminhada teve altos e baixos, principalmente no início da sua caminhada, mas após ter um encontro contigo, Deus, ele não mediu esforços, ele sabia que sobre ele pesava uma obrigação, sobre ele, ó Pai, que Deus concedeu a ele uma missão, ele não poderia dizer não. Que o Senhor venha, ó Pai, a nos abençoar, que essa mensagem venha penetrar no nosso coração e podemos entender o propósito da nossa missão. Que possamos também, Pai, aceitar o Senhor como Salvador da minha vida e transformar a minha vida, meu caráter a cada dia. Que o Senhor venha abençoando as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, Pai, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor esteja abençoando grandemente as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar a sua vida grandemente. Amém?